Vocês estão falando do Palmeiras, eu vi o campinho ali com o Felipe Melo, mas eu vou trazer uma notícia aqui em primeira mão da Central do Mercado, o interesse do Boca Juniors no Felipe Melo. Felipe Melo enfrentou o Boca 4 vezes esse ano na Libertadores, despertou interesse, inclusive dirigentes, no último jogo na Bombonera, a gente está vendo imagens aí, chegaram até a brincar com ele no túnel, no corredor, dizendo assim, ó, você tem a cara do Boca Juniors. Esse interesse foi confirmado pelos empresários do Felipe Melo, mais de um contato, só que é o seguinte, eles sondaram mais ou menos como é que está a situação do Felipe Melo no Palmeiras, que tem mais um ano de contrato e tem um alto salário. Já teve a especulação toda do Flamengo, que iria fazer uma proposta, acabou desistindo do negócio. Agora é a vez do Boca Juniors ter o interesse no Felipe Melo. O Boca está resolvendo toda a situação dele agora, da nova diretoria, é o Burdiço, ex-jogador, que assumiu a diretoria de futebol do Boca Juniors, e o Gustavo Alfaro agora é o novo treinador, substituindo ao Barros Esqueloto. Então, as pessoas que entraram em contato com o staff do Felipe Melo disseram o seguinte, que vão esperar resolver toda essa situação do novo treinador para fazer um novo contato e aí uma investida. E aí vai ter que conversar com o Palmeiras, que já fez jogo duro com o Flamengo e, evidentemente, vai fazer jogo duro também com o Boca Juniors, que tem interesse no Felipe Melo. Notícia confirmada que a gente traz aqui no Central do Mercado, no Seleção, viu, amigos? Tá aí, notícia em primeira mão, então, André Hernan traz aqui, direto do mercado da bola no Seleção Sport TV, interesse do Boca Juniors no Felipe Melo do Palmeiras. Eu fico surpreso, não sabia, não imaginava que ele estivesse sendo sondado por outros clubes sul-americanos nesse momento. Pela idade dele, pelo valor dele, que não é qualquer mercado, Cereto, que tem bala para contratar Felipe Melo. De fato, ele tem a cara do Boca, né? Ele é um jogador que tem o perfil do Boca. Mas sei lá, não sei, eu não contrataria o Felipe Melo, para ser bem direto. Assim. Se você fosse o dirigente do clube? Assim. Eu não contrataria. Eu acho que primeiro que eu não acho... eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não acho ele um excepcional jogador. Acho que o Palmeiras teve o Thiago Santos, por exemplo, ali, que fez a função... Ótimo marcador. De uma maneira excepcional também. Ele tem uma liderança, mas nem sempre a liderança é positiva. Então você tem que saber administrar o Felipe Melo ali. É um fio desencapado que pode estourar a qualquer momento. Felipão foi muito bem nessa questão. E quando ele foi expulso aos 2 minutos de jogo na partida contra o Cerro Porteño, né? Cerro. Ele poderia ter enfiado o Palmeiras no saco, né? Mas o Palmeiras conseguiu a classificação, mas conseguiu a classificação no sufoco, dentro de casa. A partir dali, o Felipão encostou o Felipe Melo e falou assim, olha, presta atenção no Felipe Melo. Né? Mas se é outro técnico, a coisa poderia ter desandado. Mas enfim. Tem o pacote Felipe Melo, Tem né? o pacote. Quando você contrata o Felipe Melo, você sabe que você está contratando todo o pacote que você vai ter que administrar. Pet, no total, 18 brasileiros já defenderam o Boca. Isso tem pacote. Então, gostam de falar desse nome. O que significa tem pacote? As características que o Felipe Melo leva junto com o futebol dele. Cada um. Todo mundo é assim. Todo mundo tem pacote. É assim. Por isso estou dizendo, por que tem pacote? Tem que dizer, tem pacote ruim. Misturou tudo, não dá certo. Porque todos nós temos nossos pacotes. Todos. Eu acho que no caso do Cada Felipe... jogador que é contratado tem suas particularidades. Tem suas características, tem seu perfil. Cada um. É que o Felipe ele tem muita força, assim, as características dele são muito fortes. A liderança que o Cereto destacou tem o lado positivo, tem o lado negativo. A questão do alto número de cartões que ele recebe ao longo da temporada chama atenção. Enfim, a imposição dele dentro de campo, pro bem e pro mal, se destacam muito. Ele é um jogador que chama atenção pela bola, pelas entrevistas, pela postura dele. Então, acho que no caso dele, a gente fala muito de outras características, porque elas são fortes, elas têm destaque. Não é necessariamente uma crítica, é também um elogio. Ele não teve, por exemplo, um bom relacionamento com o Cuca. O Felipão já conseguiu segurar a onda dele. Ele chegou no Palmeiras, à época, deu uma entrevista dizendo que ia botar dedo na cara do uruguaio, ia bater no uruguaio, e deu uma confusão danada no jogo contra o Peñarol mesmo. Tapa na cara com responsabilidade. É um jogador que, às vezes, fala demais, e aí atrapalha o ambiente, conturba o ambiente. Mas não há dúvida que é um bom jogador. Ele é muito bom jogador, o Felipe. O problema acho que não é que o extracampo dele se destaca tão como ele se destaca em campo. O que ele faz em campo, uma boa partida,
ou se toma um cartão amarelo, um vermelho, mas o destaque dele fora de campo, às vezes uma entrevista dele, um posicionamento dele, uma coisa extracampo dele se destaca bastante. Você conviveu no vestiário com ele em 2010, Copa do Mundo, e era uma liderança, ele tinha isso, ele falava mais no vestiário, ele gostava de pedir a palavra. Ele sempre teve, sempre foi uma característica do Felipe, né? Falar bastante, se expressar. Ele é um cara que se expressa bem, que sabe liderar, mesmo que às vezes alguns questionam essa liderança dele. Mas 2010 não tinha problema nenhum, até porque 2010 ele não era o Felipe Melo que ele é hoje, né? Já que 2010 tem um divisor da carreira dele, que foi aquela que ele ficou marcado pelo aquele jogo da Holanda, que ter sido expulso. Mas, assim, eu nunca tive problema com ele. E quando nós estivemos juntos lá, os 60 dias que passamos juntos na preparação, ele nunca teve problema algum, sempre foi tranquilo. Como é que foi o vestiário depois desse jogo com a Holanda, 2010? Foi triste, né, Thiago? Foi bem triste, foi muitos jogadores chorando, mais no hotel, né? Ali dentro do vestiário ali foi mais um perplexo, porque o que tinha acontecido? Nós não sabíamos o que tinha acontecido, porque no jogo antes contra o Chile, após o jogo, o Maicon, que hoje... Na época eu jogava na Inter, jogava com o Schneider, jogava com os holandeses na Inter. Quando acabou o nosso jogo, a Holanda tinha jogado antes, né, que o Brasil e Chile. E o Michael ligou para eles e o Schneider falou, a Copa do Mundo acabou para nós, vamos pegar vocês agora, o Brasil estava bem, acabou o nosso sonho. E primeiro tempo fenomenal, 1-0. E no segundo tempo o jogo virou de uma hora para outra. Então o vestiário estava muito hotel, pós-jogo, a volta para o Brasil. Tem alguma imagem que te marca assim quando você lembra desse episódio? Olha, depois quando nós chegamos no hotel, na hora da janta, o Júlio César pediu a palavra. E ele falou algumas coisas que talvez ali poderia ter sido a última Copa do Mundo dele, a última chance dele, que sempre foi o sonho dele. E ele se emocionou bastante, muitos jogadores se emocionaram, então foi um momento ali de muita emoção, porque era o sonho de todo mundo que está ali, como foi 2014, como foi 2018, e aconteceu tudo aquilo, então marca bastante, né? Boa. Você acha que existe uma implicância com o Felipe Melo? Não, Você acha que as críticas são exageradas? Não, logicamente ele procura um pouco disso, né? Mas não deixa de ser útil, importante, e foi muito importante nessa conquista do Palmeiras. E quando foi mais importante? Quando o Palmeiras olhou para o Campeonato Brasileiro. Quando o Felipe Melo teve problemas e depois disso se assentou, começou a jogar e fez os gols importantes. Sim. Então, a final do Felipe Melo foi bem melhor do que, digamos, final do Campeonato Brasileiro, do que até então, enquanto estava no Libertadores. Isso estava mais perturbado, mais problemático, mais chamando muito a atenção, até expulsão, até as faltas, até as brigas. A partir do momento, quando foi muito criticado e quando falaram, até inclusive, alguns falaram, não, acabou para ele no Palmeiras, se eu fosse eu expulsaria. Não. Você fechou, deve ter tido uma conversa, e o Felipe Melo se concentrou de fazer aquilo para que foi trazido. Claro. E essa última resposta dele foi muito boa. Até quebrou o recorde de não levar cartão amarelo, 4 ou 5 jogos seguidos. Faria falta ao Palmeiras se saísse? Mesmo com esse elenco todo? Eu acho que mesmo quando o Palmeiras tem uns 30 jogadores bons, que ele está mostrando agora, eu acho que o Felipe Melo, esse ano, foi peça muito importante. E quando sai uma peça muito importante, sempre faz falta. Logicamente, não sei, tem uma expressão que na serva faz que um pássaro não faz a primavera. Mas... bonito, mas gostei é dessa importante. expressão. Mas é importante. Já estamos no verão, mas eu gostei. Como também tem outra, né, que diz se um não está, a gente pode ser ele e tem que ir ser ele. Então, claro, tem que ser. Então vamos lá. Claro, mas se tiver... Aqui é contribui muito. Uma andorinha só não traz o verão. Isso. É o mesmo sentido. Que não lembrava o nome do pássaro. Andorinha. Mas o jogador É isso, Alasta, chama Alasta. Mas o Felipe fez uma grande temporada, assim como ele fez nos clubes que ele passou, no Galatasaray, na Fiorentina, na própria na Inter. O Felipe, eu acho que o que pesou muito para ele, acho que até a própria seleção brasileira, no pós-Copa do 2010, o Felipe ainda tinha condições de continuar sendo chamado pela seleção, porque ele jogou em alto nível na Europa. No Galatasaray ele tinha chance, mas aí, como
Infelizmente, o futebol brasileiro marca alguns jogadores de certa forma e fechou essas portas para ele. Mas até hoje eu não acho estranho esse interesse do Boca, não, que ele é a cara do Boca mesmo e eu acho que ele tem condições. Eu acho que se ele sair, eu acho que ele sair do Palmeiras não contrataria. Hoje, eu não contrataria, mas aí é uma questão muito particular de gosto de jogador. Eu reconheço que ele é um excelente jogador, reconheço, como disse o Pet, que depois do enquadramento, depois que ele foi enquadrado, ele começou a dar menos defeito, né? Porque começou a tomar muito cartão, continuou tomando muito cartão, ficou uns 4 jogos sem tomar, mas se você pegar o número de vezes que ele ficou fora do Palmeiras porque estava suspenso, precisa ver aí a relação custo-benefício. Começou a dar menos entrevistas, né? Começou a tumultuar menos o ambiente. Ele é um jogador de seleção brasileira, ele tem uma Copa do Mundo né? Acho ruim o cara ficar marcado por causa de um lance, acho péssimo isso, mas eu não contrataria. Só de expressão, lembra que no Japão tem uma expressão que é o prego que se destaca é martelado. Então o Felipe Melo ele se destaca, então ele acaba recebendo também muitas críticas, e nem todas justas. Claro. Mas essa expressão eu não aprendi quando morei no Japão, eu aprendi assistindo Velozes e Furiosos. Bora começar 2019 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais no último mês de novembro de 2018, trabalhando aqui na minha casa, 100% online, em apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita!